Olha só, falando aqui sobre o Fernando Diniz, eu queria falar um pouco mais sobre a parte tática do jogo, que eu gosto bastante de falar, que é o seguinte, o primeiro tempo do Fluminense foi bem bom, né? O time atacando, o time indo pra cima e tudo mais, mas chegou um determinado momento que o time do Cruzeiro entendeu um pouco como o Fluminense estava funcionando, e aí que vieram as substituições, né? Entrou o Léo Fernandes, entrou o Marcelo, se eu não me engano, entra o Martinelli também no lugar do Felipe Melo, ele recuou o André pra zaga. Mas antes disso, eu queria falar sobre como o Fluminense estava se comportando no ataque, cara. Porque a gente sempre bate muito nessa tecla, fala que o Diniz é um treinador ousado, que o Diniz é um treinador que gosta de ir pra cima, que joga sem medo. E isso pode ser visto bastante no jogo de ontem, porque é o seguinte, se a gente pegar o Fluminense em alguns momentos, o Fluminense estava atacando no 3-1-4-2. O Fluminense estava com 6 jogadores atacando. E aí, como é que ficava esse esquema do Fluminense no 3-1-4-2 se o time entrou praticamente no 4-4-2 com 2 atacantes lá na frente? De novo, ele recuava o André para a zaga, então a zaga ficava numa linha de 3 com Felipe Melo, André e Nino. Aqui na frente ficava o Alexander fazendo esse papel de proteção aqui como o primeiro homem do meio campo. A gente tinha uma linha de 4 mais avançada com Keno, Diogo Barbosa, Lima e Samuel Xavier. Então, os dois laterais subiam bastante, isso é uma característica do Diniz, né? Às vezes os laterais até vêm mais por dentro, em alguns momentos ampliam mais e ficam mais espetados. E lá na frente, Cano e John Kennedy, né? Um esquema muito interessante, cara. É que a gente pode ver em alguns momentos, né? A gente já falou aqui sobre o Diniz na seleção brasileira, que ele atacou às vezes com 2-3-5, com 3-2-5, ele fica alternando, mas a gente percebe que ele gosta muito de usar 5 jogadores na frente. Sim. Talvez contra o Internacional aqui no Maracanã seja uma alternativa, porque vou até perguntar isso pra você. Você acha que o Inter vai sair tanto pra jogar aqui no Maraca? Porque eu não Cara, consigo o Inter fazendo esse jogo. eu acho que o Inter não vai sair pra jogar aqui no Maraca, mas eu acho que também não vai ser uma retranca Mas, absurda. Eu acho que eles vão perfeito. apostar no contra-ataque, mas vai ser um jogo bem pegado. Eu acho que o Inter vai aguerrir bastante o jogo, vai ser bem mordido, o Inter vai marcar em cima, só que também não vai partir pra dentro do Fluminense. Eu acho que é loucura se o Entendi, eu Inter for pra também cima do acho. Fluminense. Ainda mais fora de casa, cara. Ainda mais o Fluminense no Maracanã, que é um time que joga muito confortável. Sim, E aí depois, enfim, tiveram as substituições, né? Entre o Léo Fernandes, entre o Marcelo. Muito maneiro ver o Marcelo jogando de meia, tá? Muito maneiro. A gente já bateu nessa tecla aqui algumas vezes, né? E, pô, será que o Marcelo vai jogar de meia em algum momento? Tudo mais? Opinião minha aqui, tá? Eu acho que o Marcelo não tem mais tanto físico para jogar como lateral os 90 minutos. Tanto que na partida contra o Vasco, eu até pontuei isso aqui. A gente vê muito o Marcelo se movimentando, né? Então, hora ele aparece como meia, hora ele aparece como ponta direita, igual foi no gol contra o Vasco. Hora ele aparece como lateral, só que nesse jogo ele já foi escalado como meia. Eu gostei muito, cara. Eu acho que, por exemplo, na ausência do Ganso, que é o que vem acontecendo, é um jogador que pode, ele talvez, fazer uma dupla com o John Arias. Aí você imagina, numa Libertadores da vida, uma dupla John Arias e Marcelo no meio. Pô, coisa de maluco, absurdo. Coisinha de maluco, tá? Coisinha de maluco. coisa de John maluco. Arias e Marcelo no meio. E aí vem o Léo Fernandes, vou deixar você falar um pouco mais sobre o Léo Fernandes e sobre o gol de falta. Mas, cara, vai muito daquilo que a gente falou, as alternativas que o Fluminense tem agora nessa reta final de temporada já, e que todo mundo vem crescendo na hora certa, né, cara? Cara, inclusive um deles é o Léo Fernandes, que já havia entrado, já fez boas partidas, já fez partidas mais abaixo, já teve reclamações da torcida tricolor, mas é um jogador ok e pode ser importante, principalmente nessa bola parada, cara, que às vezes Sim, um jogo tá mais fechado, a bola parada pode decidir o jogo. E, pô, todo mundo já percebeu que ele é diferenciado, acerta um chutaço, deixou o goleiro na merda, irmão, na merda. Mas eu queria absurdo. também, Tu achou só falha? cara, eu não achei tipo assim, acho que o goleiro deu um mole, mas assim, não foi nada absurdo, não. Não foi nada Pô, pra mim absurdo. não foi falha, não. É porque, tipo, ele foi na primeira curva, né? Então, quando a bola vai para um lado, ele vai junto. Esquece, ela já foi. E ó, o comentário do Luiz Carlos Lopes. Léo Fernandes tem uns 10 gols de falta pelo Toluca igual o de ontem. Então Viralizou já é um um. idêntico. Viralizou um idêntico que Pô, ele tinha feito. é Da a mesma especialidade posição, a do bola cara, vai no sabe? mesmo lugar. Eu queria só fazer uma reclamação. Não sei Tá? se é uma reclamação, mas é um jogador que é um desses que entram. Eu não gosto desse jogador. Eu acho que ele acaba não agregando quando entra, que é o Ione Gonzalez. Na minha concepção, eu acho que ele destoa um pouco do resto do elenco, sabe? O Sim. Diniz gosta muito dele, entende como ele joga, acaba encaixando no esquema do Diniz na cabeça dele lá. Mas pra mim é um jogador que não faz muita diferença pro Fluminense. Ele acaba sempre estando no finalzinho ali, mas Sim. pô,
acho que é um jogador que o Fluminense não pode contar para um momento decisivo, sabe? Concordo Não sei se contigo. você vai concordar comigo. Concordo com Acho você. que poderia Concordo ter ido com atrás você. de algum outro jogador, mas acabou que veio ele. Cara, pô, não sei o que o scout do Fluminense pensou quando trouxe o Ione Gonzalez, porque o melhor momento dele foi no Fluminense. Isso foi quando? 2019? Foi. 2018, né? 2019, 2018 por ali. E, cara, desde então, o Johnny Gonzalez não vem tendo muito brilho na sua carreira. Não é um jogador que a gente percebe que vem se destacando por conta dos bons momentos, de boas atuações, de bons lances, não. Ele era um jogador que estava até um pouco sumido, se a gente for falar a verdade aqui. E o Fluminense traz, apostando talvez numa recuperação do Diniz, que é craque nesse quesito, ele recupera diversos jogadores. Sim. Mas eu não sei se vem dando certo, cara. Até porque eu acho que pro ataque do Fluminense, para esse setor ofensivo, vai do meio para frente, cara, eu acho que o Johnny Gonzalez não é uma alternativa que seja a mais, preponderante, assim, que a gente realmente olha e fala assim, beleza, o Johnny Gonzalez vai entrar e ele é superior a qualquer outro que estava ali, ou então um jogador pelo menos do mesmo nível. Não acho que ele seja do mesmo nível do Léo Fernandes, do Ganso, do Arias. Vamos botar o Marcelo nesse bolo? Do Marcelo, do John Kennedy, do Cano, do Keno. Não acho que ele seja do nível de nenhuma dessa rapaziada que eu citei agora. Acho que ele fica bem, bem, bem atrás. Aí, ó, o Luiz Carlos Lopes coloca, Johnny Gonzalez voltou por conta de dívida. Então, é a única explicação, ô, Luiz, porque se o quesito for apenas futebol, futebolisticamente falando, não acho que tenha feito sentido essa contratação. Não, perfeito. E, ó, eu acho que aqui... Você quer falar mais alguma coisa do Fluminense? Cara, então, eu só queria fechar aqui falando e queria perguntar para você se tu acha que o Flu chega como favorito para esse jogo contra o Inter, cara. Porque na minha visão, eu acho que o Fluminense chega com um saldo muito positivo para essa semifinal de Libertadores, mesmo que tenha perdido o clássico contra o Vasco. Porque a gente falou que, na nossa opinião, o Fluminense não jogou mal contra o Vasco, tá? Foi um dia que o Fluminense desperdiçou oportunidades e tudo deu certo pro Vasco. Beleza, futebol, isso acontece. A vitória foi muito mais mérito do Vasco do que demérito do Flu, beleza? E vai Beleza. aplicando 4-0 no 4 a 0. Curitiba. 2 gols de Veguete. Mas é aquilo. Eu acho que o saldo é muito positivo, porque mesmo com a derrota, a atuação do Fluminense foi boa. E aí você tem uma vitória em casa muito sólida. Um time defensivamente bem. O Diniz até falou sobre isso na entrevista, né? Viralizou aquela pergunta do jornalista. Não acho que o Fluminense tenha sido ruim defensivamente, acho que foi um time seguro, um time extremamente sólido no ataque, um meio-campo muito bem construído. Cara, eu acho que o Fluminense chega com um saldo muito positivo. Tu acha que chega como favorito? Cara, eu acho que chega assim como favorito. O Inter, apesar de estar na semifinal da Libertadores, não faz lá uma grande temporada, uma temporada mediana, mas o time acabou que foi avançando, mata-mata é assim, sabe? Nem sempre o time que é o melhor do momento vai avançando. Mata-mata é uma competição, pô, às vezes até injusta. Não que eu ache injusto entrar na semifinal. Passou bem pelos seus adversários. Mas não reflete no restante da temporada do Inter. Permite muito mais o aleatório do que pontos corridos, por exemplo. Vai mal no Brasileiro. O Fluminense não. O Fluminense perde os pontos aqui ali no Brasileiro, como eu falei no começo, porque poupa jogadores, foca mais em outro jogo, mas ainda assim faz partidas boas no Brasileiro e tá brigando lá no pelotão de elite, sabe? Poderia facilmente estar brigando pelo título contra o Botafogo. Então, acho que, por isso, uma temporada mais completa, mais madura, mais sólida, o Fluminense é o favorito no confronto. A única parte, acho que vai mais pro lado do Inter é a decisão em casa, porque o Inter decide no Beira-Rio. Mas mesmo assim, o Fluminense é um time que na Libertadores vem se mostrado bem fora de casa. Então, fechando aí, o Fluminense eu acho que é extremamente favorito para esse confronto. É isso, ó. E o Ângelo coloca aqui: Fluminense não passa do Internacional. Rapaziada do chat, pergunta para eles agora, Lef. Vocês acham que o Fluminense é favorito? Vocês acham que o Flu tem condição de passar? Vocês veem esse confronto muito mais pro lado do Inter? Até mesmo por isso que o Lef falou em casa. Até mesmo por isso que o Lef falou que o Inter vai decidir em casa. Enfim, quero ouvir vocês também, que eu gosto quando a rapaziada participa. Ó, a enquete do churro, cara. 100% das pessoas votaram que gostam de churro, tá? 8 votos aqui, 8 votos a favor do churro. Parabéns, churros, aí pelo seu grande dia, que não é hoje. Mas eu quero ver o resultado da enquete que o diretor vai botar aí. Pesquisar quando é o dia do churros. Vê aí, Dia Internacional do Churro. Ó, Fluminense é favorito contra o Inter? Eu votei em sim. Na minha opinião, o Fluminense chega como favorito, tá? O Luiz Carlos Lopes coloca aqui: os ingressos esgotaram em 90 minutos. Eu vejo um jogo muito equilibrado, 50-50.
Beleza, o Luiz, beleza. Acho justo. Cara, o dia do churros é dia 11 de novembro. Está chegando. 11 de novembro, 10 dias antes do meu aniversário. Mas, ó, é isso, ó. A rapaziada tá aqui votando não. Caramba, mais votos não do que sim. Mais votos não do que sim. Cara, ô diretor, não vou nem responder a tua pergunta. Deixa quieto. Mas, ó, a rapaziada tá votando não. Você que votou não, por favor, apareça e diga no chat por que você acha que o Fluminense não é favorito contra o Inter.